Como é que vocês lidam com o ser objetivo ou não? Então, veja lá, a gente pode pensar, assim, que a forma como nós falamos é muito reflexo de quem nós somos, das características da nossa personalidade, como que nós lidamos com a vida. E aí é muito interessante falar sobre isso. Por quê? Tem algumas pessoas, vocês devem reparar, e talvez alguns aqui façam parte desse time, tendem a ser lacônicos, ou seja, quando pergunta alguma coisa, a resposta é sim, ou não, ou aham, e acaba aí. Tem outras pessoas que, para falar uma coisa simples, falam, dão 1000 voltas e não conseguem chegar facilmente num lugar. Então, veja, existem opostos nessa história de conduzir uma linha de raciocínio. Será que ser assim tão objetivo de dizer um sim ou não é suficiente para a comunicação? Claro que não. Em algumas situações, sim, porque algumas situações dependem de uma resposta sim ou não. Mas é preciso entender sempre a comunicação sob o ponto de vista do outro. O quanto dessa informação que vai ajudar o outro a entender melhor uma determinada mensagem. E é por aí que nós vamos. Qual é a sua característica? Quando você vai abordar um tema, você tende a dar 1000 voltas ou você já vai diretamente ao ponto? Tem a coluna do meio, que é a indicada. Nem tão radicalmente de sim ou não, e também nem tão prolixo que fique se enrolando, dando 1000 voltas. Mas hoje eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre por que a objetividade impacta muito na vida dos outros. Quem aqui já não sofreu ou sofre diariamente com o convívio com uma determinada pessoa que é muito enrolada? E eu sempre gosto de lembrar, será que essa pessoa enrolada não é a gente mesmo? Aí nós devemos considerar que nós temos que fazer alguma coisa para dizer, opa, será que sou eu uma pessoa enrolada? Vale muito a pena se certificar disso. Aí entram uma série de elementos que justificam isso. Então, por exemplo, como é que você pode saber se você se enrola para falar e se isso impacta no teu dia a dia? Acho que o primeiro sinal disso tem a ver com a forma que as pessoas reagem quando você está falando. As pessoas, no geral, se sentem pressionadas a te dizer, ficam ansiosas para que você termine logo, e meio que te pressionam para isso. Essa é uma característica que às vezes a pessoa nem fala nada, mas é a atitude dela, tá no rosto, tá na respiração, numa certa bufada que a pessoa faz quando a pessoa começa a falar, ih, vai começar, nunca mais vai terminar. E isso é um problema. Então veja, o falar muito tem uma característica que é muito determinante. Quem fala demais não percebe que incomoda o outro. E aí é que nós vamos falar sobre uma questão que é a adequação. A adequação significa o quanto que nesse determinado ambiente, nessa determinada situação, eu posso falar mais ou falar menos. Isso impacta. Se for uma situação pessoal, por exemplo, de convívio com familiares, uma roda de amigos, aquela pessoa que fala demais, ela vai centralizar toda a atenção, vai monopolizar a atenção sobre o assunto dela. E isso acaba se tornando enfadonho, porque ninguém mais consegue falar. Já, se for numa situação cotidiana, todo dia, vamos aqui imaginar, não estou apontando o dedo para ninguém, mas vamos aqui imaginar que nós somos as pessoas enroladas. E aí você quer contar alguma coisa, enfim, na tua casa mesmo. E se você sente que o tempo todo as pessoas digam, tá, mas e aí? Ou tá, fecha, e agora? É interessante que você se reeduque para trabalhar em cima dessa adequação, que significa que em algumas situações você vai poder falar mais, se o ambiente
e o interlocutor estiver disponível para isso. Agora, se não houver tempo, é importante saber que aquele assunto não vai ser interessante. É importante saber disso, porque nenhum assunto sobrevive à falta de interesse do outro. E em cima disso é que entra essa necessidade de entender por que algumas pessoas falam demais. Às vezes por solidão, por não ter o hábito de falar com ninguém, e quando tem o interlocutor, acabam sentindo que ali tem uma oportunidade de falar muito, é algo que precisa também ser observado. Opa, espere, posso morar sozinho, posso morar sozinha, posso ter uma atividade que não exige muito da minha fala, mas quando você encontra alguém, é fundamental que você se reposicione, diga, eu acho que eu tenho falado muito aqui nessa situação, tenho usado meu tempo mais do que o necessário, e certamente vai trazer um benefício muito grande para a conversa, as conversas vão fluir com mais naturalidade. Às vezes é essa ansiedade de querer falar demais que faz com que uma pessoa ouça de menos. Se você não tem abertura para ouvir com muita atenção, você corre o risco de falar demais sem perceber e acaba não se interessando por aquilo que está sendo falado pela outra pessoa. Mas é exercício e é hábito. E algumas pessoas tendem a não conseguir relacionar esse hábito com coisas que estão muito presentes no cotidiano. Mudança de hábito requer atenção, mas para que essa mudança aconteça, tem que ter uma vigília permanente, dizer, tá me faltando objetividade aqui. Se você vai fazer parte de um determinado evento, um grupo, alguma coisa que você tenha que falar, dar o teu posicionamento, não se esqueça que esse posicionamento, ele também precisa ter o tempo certo. E essa adequação faz com que as outras pessoas possam falar, tanto quanto você. E, além dessa questão do hábito, entra também uma tendência de supervalorizar o próprio assunto. E quando existe uma supervalorização de um determinado assunto, existe também uma tendência de falar coisas que não são relevantes para quem está ouvindo. E é nessa hora que a gente tem que ter assim, aquele cuidado especial. Isso que eu estou falando é do seu interesse? Isso pode te ajudar de alguma forma? Essa informação você vai usar para alguma coisa? Então, o que acontece? Vou dar aqui um exemplo que é bastante comum. Vamos pensar, eu gosto muito de ver assim que essa característica de falar muito está presente muito em quem é mais justificativo, que está o tempo todo justificando as coisas. Então, por exemplo, olha, ontem eu não pude participar da reunião. Para falar, eu não pude participar da reunião, vai contar uma série de detalhes que poderiam ter se resumido, olha, ontem infelizmente não pude participar da reunião, ponto. Não pude porque tive um problema que justificou isso. E é essa confiança de que o outro vai entender que poupa uma série de desdobramentos. Mas a pessoa que fala demais, que é mais justificativa, o que tende a fazer? Vai falando, olha, ontem eu não pude participar da reunião, porque bem na hora da reunião aconteceu que o meu filho fez isso, não sei o que, não sei o que, e aí eu tive que fazer blá, 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 e eu só consegui me desvencilhar, blá, 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 blá. Então veja, uma conversa que poderia ter se resolvido em uma frase se torna um discurso, mas aí é hábito, é o hábito de se justificar, de estar sempre espichando uma conversa que simplesmente poderia ser isso ou isso. A Gisela está dizendo assim, e quando em uma situação ninguém fala nada, os assuntos terminam rapidamente e todos ficam se olhando, o que fazer? Continuar em silêncio ou puxar um outro assunto? Pode acontecer, às vezes, por falta de empatia ou por falta de identificação ou com o tema ou com as pessoas presentes, um assunto morre. E é bem bacana essa pergunta, Gisela, porque às vezes pela necessidade de não deixar um ambiente em silêncio, vem aquela conversa vazia, né? Conversa
que conversa pequena, né? Que faz com que o ambiente se mantenha em atividade. Mas, veja que bacana, se nessa situação não tem ali um assunto que esteja rendendo, o que de melhor pode acontecer é ter essa capacidade de se observar, observar o outro, e naturalmente vem o desejo de fazer uma pergunta, as perguntas são ótimas para fazer com que uma conversa seja aquecida. E essa conversa aquecida pode partir de você, não precisa esperar que alguém te pergunte alguma coisa. É a forma como um relacionamento se inicia com uma pessoa desconhecida, quando você vai perguntar alguma coisa, você está dando a possibilidade do outro fazer parte da sua fala, ou seja, do seu mundo, da sua forma de pensar. Se você faz uma pergunta, você demonstra interesse pelo outro. E olha, não existe nada mais facilmente compreensível do que as pessoas gostam de falar sobre si mesmas. Se você faz uma pergunta que já possibilite que o outro fale alguma coisa, aí vem. Até a pessoa mais tímida, quando se faz a pergunta certa para ela conta a história toda dela. Então, veja, não há constrangimento nenhum em se manter em silêncio, mas também precisa observar que, às vezes, pessoas mais retraídas têm dificuldade de iniciar uma conversa, e se você for a pessoa que estiver ali tranquila, pode, sem dúvida alguma, partir para essa estratégia. Perguntas são sempre muito bem-vindas para iniciar uma conversa e manter. Agora, quando o oposto acontece, então, por exemplo, outro dia aqui, já estou com os meus alunos aqui participando, muito gostoso. Um oi para todos vocês, assim, muito especial. Uma das coisas que apareceu na nossa aula foi, na nossa live, foi exatamente isso, de que fazer quando uma pessoa não dá o intervalo para outro falar. É muito pela linguagem corporal, a forma como você se coloca diante do outro e avisa para ele que você quer falar alguma coisa. Você tem que avisar para o outro que você quer falar alguma coisa. Às vezes é pela retomada da respiração, é pelo ímpeto de dizer, opa, aqui eu quero falar. E a melhor forma de cortar uma pessoa não é cortar, mas entrar na conversa, estabelecer um diálogo, é na pausa. Quando uma pessoa não está muito atenta à sua forma de falar e não está dialogando e sim monologando, é difícil, porque geralmente a pessoa que está falando, aquela coisa sem parar, o que acontece? Ela tende a não fazer pausas, e aí o outro não consegue interromper. Nesse caso, quem tem que cortar a palavra do outro, você tem que estar muito, muito consciente de que é nesse pedacinho da pausa que você vai entrar e vai, entre aspas, roubar a palavra do outro. Por quê? É bem interessante quando a gente fala assim, a objetividade impacta no nosso dia a dia, porque é muito desinteressante ouvir coisas que não são nem um pouco relevantes para aquele momento, para aquela situação. Vai detalhar alguma coisa que você esteve presente num lugar que não tem nada a ver com quem está presente ali, ouvindo aquela conversa, faz com que as pessoas super se desinteressem do tema e vão com a cabeça para outro lugar. E a pergunta aqui é a seguinte: de 0 a 10, o quão objetivo ou objetiva você é? E de 0 a 10, o quanto que você tem essa atenção sobre o termo adequação. Então, adequação da quantidade de fala. Nós, volta e meia aqui, fazemos o nosso exercício do 3 por 20, que nada mais é do que dar uma sacudida nesses processos mentais envolvidos com a fala, que estão muito atrelados ao próprio jeito de ser, a forma como se estabeleceu o hábito de falar de maneira mais prolixa, enfim, tem que mudar. O 3 por 20, para quem não conhece, quem está aqui, trabalhar com a ideia de vai falar alguma coisa, 3 tópicos, pelo menos 3 tópicos, para que você organize
o teu começo, o teu meio e o teu final. E aí você se pergunta, dá para encurtar? Dá para ser menor essa conversa? Se der, ótimo, você traz esse encurtar, deixando de fora. Eu costumo dizer o seguinte, que é desapegar de coisas que não são essenciais. Aliás, o essencialismo é exatamente isso, a busca de focar naquilo que é o mais importante. Para a fala, isso é fenomenal. Quando nós temos já as plataformas que nos mostram que o tempo está relacionado com a comunicação, vai fazer um story, você tem aquele tempo, não é? Pode falar mais, mas assim, aquele tempo é o que está ali disponível para você usar da melhor forma possível aquele espaço. Muito bom isso. Mas quantas vezes é preciso para se adequar àquilo, gravar de novo, fazer mais uma vez, e ficou muito comprido, e não falei tudo o que eu precisava. E é nessa análise, quando você vai observando a quantidade de fala, que você consegue, de fato, entender qual é esse seu processamento em relação pensamento e fala. Aqui, ó, nós temos alguns comentários. A Lúcia fala, já fui prolixa depois do 3x20 e melhorei muito. Porque o 3x20 é uma coisa extremamente despretensiosa, mas que traz uma questão visual, você entende, se falar com um cronômetro na tua frente, não é que você tenha que falar sempre milimetricamente naquele tempo, mas você entende que ao falar nós gastamos um tempo, e isso é exercício. É uma... Aí, a Silene diz que é o método diário. Mas sabe o que é o bacana de pensar sobre a forma objetiva de ser? É lidar com outras questões de forma prática também. Eu não tenho dúvida que quando você resolve melhorar a sua objetividade na fala, você também desenrola muitos processos na sua vida. Você vai organizando melhor o uso do tempo, que está muito atrelado a hábitos, a forma de lidar com o jeito e o tempo de fazer as atividades de vida diária. Então, desde um deslocamento, desde o tempo que você demora, por exemplo, entre o acordar e começar as suas atividades, o quanto que nós precisamos hoje trabalhar muito com... Eu não gosto até de associar essa ideia de objetividade como se fosse uma coisa, né? Não, é trabalhar com aquilo que é essencial para não precisar achar que tem que fazer as coisas num tempo muito maior, porque o nosso tempo, ele é precioso. E dentro dessa visão, você passa também a organizar as suas atividades, os seus conteúdos, ou seja, vai compartilhar um conteúdo, faz isso de uma forma bem organizada e estratégica. Ontem à noite nós fizemos uma live bem gostosa com o Dr. Alexandre Mansur, que é um cirurgião plástico, um médico super consciente da necessidade de compartilhar informações de uma maneira acessível e bastante responsável também, para tirar, muitas vezes, a desinformação que vai sendo disseminada sem controle. E foi tão bacana fazer a live com ele, porque a gente vai vendo, assim, o processo de organização de cada um. Ele se organizou no tempo, nas atividades. Olha, Cida, eu preciso de tanto tempo para me organizar aqui em relação à luz, em relação aos equipamentos. Ele estava disponível, mesmo com uma agenda super complicada, naquele horário para fazer aquilo da melhor forma possível. É isso. Se nós pensamos no valor da objetividade, nós temos que pensar no quanto que ela exige organização. E é um processo contínuo, não tem como você se tornar uma pessoa organizada e objetiva se não mudar alguns processos no seu dia a dia. Por isso é que vale muito a pena, e isso impacta na vida dos outros. Eu não tenho dúvida que quando você começa a ter esse controle, vai participar de uma aula, por exemplo, você quer fazer uma pergunta. Ao invés de você começar a elaborar aquela pergunta no momento que você levanta para falar, você já faz isso
já se questionando, tá, eu quero perguntar tal coisa. Nesse momento, o que é mais relevante para que quem vai responder essa pergunta saiba? Eu tenho que descrever tudo, ou como que eu posso, aí entra aquela história do 3 por 20, né? Como que eu posso sintetizar esse assunto de modo que, ao levantar para fazer uma pergunta, ou se for numa plataforma, como que eu posso ser eficiente? Isso é buscar esse entendimento a partir do outro. Para esse momento, para essa pessoa que vai me ouvir, o que é relevante dizer. E ponto. A partir do momento que você traz essa atenção, ninguém te segura. Por quê? Você começa a entender que a tua organização facilita a vida do outro. No meu dia a dia, trabalhando com pessoas que vêm fazer consultoria comigo, fazer o trabalho individual e também no grupo, me dizem muito, Cida, olha, o meu problema é me enrolar muito para falar. Tá, e aí começa o trabalho e tal, e eu acho bem interessante observar que, e até por isso que eu acabei desenvolvendo várias técnicas para organizar a fala mesmo, porque a pessoa começa, ela sai de um ponto, então ela tem aqui até aqui para caminhar, mas a forma de trazer os pensamentos começam a se tornar uma grande de uma viagem que não tem essa sensação de final. E você precisa ajudar, no meu caso, eu preciso ajudar esse meu cliente, enfim, a chegar no final, porque no decorrer dessa viagem toda, ele se perdeu. Ele não sabe mais o que ele estava falando e nem para onde ele estava indo. Você veja que interessante. Ele sabia que ele queria falar uma coisa, mas se empolgou tanto na hora de falar que foi por um caminho que se empolgou mais ainda de começar a lembrar de coisas e foi trazendo tudo para cá, tudo para cá. E aí vai dando preguiça, exatamente, de ouvir. E às vezes a história é super interessante, mas ela tem que ter um final, não é? Aquela história assim, toda fala precisa partir de um começo, vai para o meio e vai para o final. Não tem outra história. Qual que é o problema disso? É que a pessoa que fala demais, ela já é reconhecida como aquela pessoa que fala demais. E o que vai acontecer? As pessoas vão evitar falar com ela. Por exemplo, vai ligar, puxa, você não vai atender um telefonema de alguém que você sabe que fala demais, numa hora que você está ali super apressada, precisando fazer alguma coisa, esse lugar fica muito restrito aos falantes enrolados. Por quê? Acabam usando o tempo do outro de uma forma desnecessária. Agora, muito sutilmente eu te pergunto, e se a pessoa enrolada for o seu chefe, ou a sua chefe, ou a pessoa com quem você precisa lidar diariamente e não tem muito como resolver essa situação? Esse é o ponto. Desenvolver tolerância, paciência, mas ao mesmo tempo ajudar esse profissional a perceber o valor de colocar as ideias de maneira concisa. Como? Você tem que ser um modelo, você tem que ser um bom referencial e ajudar nesse recorte do outro. Ou seja, à medida que a pessoa, por exemplo, você está vendo, e eu utilizo muito isso no meu trabalho, eu vejo que a pessoa já se perdeu totalmente na fala. Eu vou fazendo pergunta, que vá tentando trazer o ponto A até o ponto B, porque veja, era só A, B, mas aqui a coisa ficou tão tumultuada, e o que se precisa? Entender como ajudar essa pessoa a chegar onde ela precisa. Que coisa dura que é a gente ter que lidar com quem enrola demais. Mas essa convivência pode ser extremamente benéfica para você mesmo praticar a sua objetividade. Imagina que você já é uma pessoa objetiva, mas você está então na tua missão de ajudar a outra pessoa a se tornar objetiva. Vá fazendo pergunta, vá arredondando, vá ajudando com que essa outra pessoa também ache o caminho. E, em algum momento, vale, se for uma pessoa muito próxima, dizer mesmo, dizer, olha,
Você já reparou que às vezes você dá muita volta para falar uma coisa simples? Eu escuto muito isso de clientes dizendo: ah, puxa, ou o meu marido, ou a minha esposa, enrola muito para falar, e isso acaba sempre virando em briga, porque a pessoa se acostuma a, a se tornar intolerante com quem fala demais. Então, ai, já sai de perto, já não ouve, quando na realidade é um problema que precisa ser resolvido, que tem que dizer, olha, a gente precisa melhorar isso, porque às vezes eu percebo que quando você está falando, eu já nem estou mais prestando atenção, porque você deu tanta volta e eu não consegui me interessar. Esse é o ponto, tá bom? O que fazer quando o nervosismo se instala e dá um branco na conversa? Ana, é assim, sempre numa conversa. Então, por exemplo, vamos pensar assim: se for uma conversa do dia a dia, dá um branco, não dá nada, né? Você para de falar, recupera o teu ponto de vista e vai. Mas sempre, se você tem esse nervosismo que te acompanha durante a fala, é fundamental que você sempre, quando for falar, faça esse esqueminha. Tá, quais são os 3 pontos que eu preciso falar? Ou qual o ponto mais importante que eu preciso falar? E vai trabalhando em cima disso. Assim você não se perde. E se for uma situação formal de trabalho, anota. Pode ter o teu rascunhozinho sempre te guiando. Eu outro dia estava procurando um caderno aqui em casa, alguma coisa para fazer as anotações, porque eu vou anotando todas as coisas nessa proposta de estou fazendo exercício com o cliente, alguma coisa, eu anoto qual é o ponto dele ali, o que que ele quer. E aí vai fazendo essa correção. A Mariana fala assim: o meu problema é que eu falo de menos. Também é um problema. E aí você precisa, se você é do tipo que faz o sim, aham, e acaba com a conversa, faz o seguinte: fale um pouco mais. Fale, aham, porquê, papapá, papapá. Então use o porquê, ele te ajuda. No caso, veja como a comunicação é interessante. A gente tem que achar o equilíbrio entre aqueles que falam muito e aqueles que falam muito pouquinho. Você tem que se perguntar por que é que você fala de menos. Às vezes, no teu dia a dia, você se sente bem simplesmente de ouvir mais, o que é maravilhoso. Mas pode trazer alguma situação difícil para você de não se fazer entender com facilidade. Se você já respondeu alguma coisa porque aquilo que você respondeu era muito óbvio para você e você não fez questão de dar um contexto, às vezes as pessoas que estão em volta não entenderam, mas aí também não invadem muito esse teu espaço porque sabem que você fala pouco. Exercite, não saia desse ponto para se tornar a pessoa que fala demais, mas ache o equilíbrio. Se observe, se você vai responder só um não, já dá uma espichadinha, já coloca uma frase a mais, coloca um porquê ali que você vai ver que vai te ajudar bastante a, a resolver. Não pode ser assim. Isso aí, então, ó, quer melhorar a dicção? Nós estamos falando sobre exatamente a importância do falar com objetividade, e isso está muito associado à clareza também. Você tendo uma boa dicção e sendo objetivo, nossa, é um ponto, é um diferencial na forma de falar, não é? E aqui entra, eu falo muito rápido e às vezes com tom de agressividade, as pessoas às vezes entendem errado. Então, Kelly, tem que cuidar disso, porque esse hábito de falar de uma forma mais energética, às vezes as pessoas não estão acostumadas e nem estão com vontade de tolerar esse tipo de situação e acabam também te marcando como uma pessoa agressiva. E é muito, muito difícil tirar de cima de você essa coisa, fala de forma agressiva, é o jeito de falar, é o jeito. Não adianta querer mudar o seu jeito, a sua natureza, mas modular a sua forma de falar, gravando, ouvindo a sua voz, tentando identificar, tá, mas por que algumas pessoas confundem isso com agressividade? Porque se alguém fala que você foi agressiva, alguma coisa você passou. E aí acaba dando essa margem para você também ter muita restrição.
Ninguém gosta de falar com uma pessoa que vai ser agressiva. Você já evita falar com aquela pessoa que é mais agressiva. Se você vai, por exemplo, ser atendido em algum lugar e aquela pessoa te atendeu de uma forma ríspida, quando se volta para esse lugar, você não quer ser atendida por essa pessoa, não é assim? E às vezes ela só estava num mau momento, mas aquilo marca muito, né? Então, é isso aí. O ritmo da fala, existe um ideal? O ritmo está sempre associado à tua característica de personalidade, à, à tua forma de ser. Então, se você é uma pessoa mais dinâmica e tal, a tendência é que você fale mais rápido. Mas, dentro dessa característica, significa o seguinte, que você não pode ser tão rápido assim a ponto de atropelar quem está te ouvindo. A velocidade de fala estabelece o ritmo, que é esse usar bem as pausas, as ênfases, em que você vai dando a tua modulação, passando a tua intenção. Se você falar muito rápido, por mais que você seja uma pessoa agitada e tal, você impede que o outro te entenda. Se você falar muito devagar, fazendo muitas pausas, isso também acaba fazendo com que o outro se desprenda. Qual que é o ritmo ideal? A variação de velocidade, em que você em alguns momentos você se conecta muito em passar uma mensagem com um pouco mais de agilidade, em outros você passa com um pouco mais de ênfase, marcando alguns elementos para que o outro te compreenda com facilidade. É isso aí. Então, a Lilian está perguntando se vai ficar gravada essa live, viu? Ó, todo mundo quer, quer dar uma dica. Olha, não quer dar uma olhadinha nessa live aqui? Fala sobre como nós podemos ser mais objetivos. É um alívio. Eu quero aqui encerrar essa live dizendo o seguinte: exercitar a objetividade é um alívio para todos. Isso vale para todo mundo, para todos nós. Ninguém se isenta dessa responsabilidade. Não achar, é fácil. Não, é um exercício diário, porque é muito fácil a gente se enrolar. Essa live vai ficar disponível depois no YouTube, no canal do YouTube. Eu, muitas vezes fico calada na presença das pessoas porque o assunto não é aceitável para mim. Falar mal de uma outra pessoa ou assuntos com, enfim, que não são próprios teus. Ah, eu acho que é muito bacana a gente poder se manter em silêncio e, e saber assim que a gente não precisa concordar com tudo. Saber discordar sem reagir a determinadas situações, isso também pode ser o tema de uma próxima conversa, mas sabe, hoje o nosso mundo está tão dividido, pessoas tão radicais de um lado e de outro, acho tão importante a gente poder ouvir um outro ponto de vista. Às vezes ouvir alguém falando alguma coisa que não tem nada a ver com você, aquilo até te dói, mas dá esse direito da pessoa pensar do jeito que ela pensa. Isso é libertador. Senão a gente fica brigando o tempo todo com tudo. Claro que a gente tem que se posicionar e também falar, eu penso diferente em relação a isso. E, por exemplo, tá falando mal de alguém, diz assim, olha, eu preciso dizer que eu fico muito chateada de participar dessa conversa. Às vezes tem que dizer, porque imagina, se está ouvindo falar mal de alguém que você gosta muito, você não pode deixar uma coisa dessa acontecer, não é verdade? Então tem formas e formas da gente se posicionar. Às vezes o silêncio é o melhor posicionamento. Às vezes falar algo que ajude o outro a se posicionar, a entender o seu ponto de vista, ajuda também um assunto a ser discutido com mais propriedade. Tudo é o bom senso e eu gosto dessa ideia da adequação. Basicamente é isso. Eu também fico muito feliz de ter vocês aqui, despretensiosamente, compartilhando alguma coisinha, porque assim eu quero que vocês, durante essa semana, pensem muito a respeito do valor da objetividade como sua responsabilidade para tornar a vida do outro mais fácil. E a sua também, né? Muito mais fácil também. Então, um beijo para vocês, uma excelente semana. E quem quiser mandar pergunta, mandar tema de live, continue se sentindo à vontade. Gosto muito de receber as mensagens de vocês. Beijo, pessoal!